Ao vivo. Olá, amigos do Motoricia, estamos começando mais um programa e nós já gostaríamos de convidar vocês para estar conosco em todos os programas que nós formos fazer. Afinal de contas, esse sonho do automobilismo, esse sonho da indústria automobilística, esse sonho de corridas, ele é todo nosso. Então, hoje nós temos aqui dois convidados ilustres. Nós estamos falando com o Thiago da Motor Meeting e o Gleibe, famoso Gleibão da SEMA. A SEMA agora é Motor Clube, né? SEMA Motor Clube. Prazer estar aqui, viu, Valeriano? Que é isso, Thiago? Você quer dar uma primeira palavra? Prazer imenso estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. E vamos falar de automobilismo, de corrida, de tudo que a gente é apaixonado. E obrigado pelo convite. Sem dúvida. Vamos falar de tudo aquilo que a gente é apaixonado e que os nossos ouvintes também são, sem dúvida. De antemão, quero dizer que hoje foi aceita o nosso credenciamento para podermos assistir dos boxes da Fórmula Truck, que acontecerá em Goiânia nesse próximo final de semana, e nós devemos estar lá com o Motoricia fazendo a cobertura do evento. Então, estão todos convidados para assistir os nossos Reels. Reels, isso mesmo. E uns bons Reels, né? Bons Reels. Bom, vamos hoje especificamente eu gostaria de tratar muito sobre o assunto do kartódromo. O kartódromo de Anápolis, um kartódromo criado em 1987, a inauguração dele, né? Ele levou acho que 2 anos e pouco para ser construído, uma área que estava jogada lá na entrada da cidade de Anápolis e que foi desenhado e foi projetado para ser um kartódromo internacional. Tanto que a primeira prova do kartódromo foi uma prova internacional, foi o Campeonato Sul-Americano. E vale ressaltar, né, Valeriano, que foi o primeiro no Brasil a receber um evento internacional. Sim, e eu lembro, eu não estava aqui na data, eu estava fora do país, mas eu lembro bem do quanto isso trouxe retorno para a cidade. Eu imagino. A cidade ficou extremamente movimentada, ficou famosa. Eu, na época, já mexia com automobilismo, eu cronometrava corrida em vários lugares, e aí a gente ouvia falar, você é de Anápolis? Sim, Anápolis é onde tem aquele kartódromo internacional famoso. Eu falei, é lá mesmo. Lá mesmo. É lá mesmo. Ele ficou famoso por causa dos anapolinos. Mas é um kartódromo que recebeu ilustres personagens e realmente deu o que falar na época e dá o que falar até hoje, pelo que a gente vê, né? O Kartódromo Internacional de Anápolis, para que vocês tenham uma ideia, ele tem a reta mais longa dos kartódromos do Brasil, aonde se atinge a maior velocidade no Brasil em um kart e uma das maiores do mundo. Então, isso é constatado, isso já existe registro, não somos nós quem estão falando isso, isso não. Mesmo. Nós estamos falando assim, se você quiser confirmar lá no portal Brasil, você pode confirmar o que está dito, e eles acompanharam, inclusive, as provas que aconteceram aqui. Eu lembro, Gleibe, que nós tivemos prova de campeonato goiano, que se você somasse as 3 categorias, né, a gente tinha cadete, sênior e tinha super sênior? Novatos. A gente teve mais de 100 pilotos. Uau. Numa mesma corrida, não, mas numa mesma bateria, não, mas no mesmo evento. E nós tínhamos largada aí de 60 pilotos. Esse kartódromo movimentava a cidade, trazia empregos, muitas coisas. E eu queria que vocês falassem um pouco disso. Eu só dei aqui uma ideia daquilo que a gente vai falar no programa de hoje, que é o nosso principal foco, até porque o kartódromo está em foco agora. Bastante foco. E eu queria começar contigo, Thiago, que você pudesse falar um pouco de você, um pouco daquilo que você faz,
um pouco da sua página também. Você tem aí, você é chefe nas redes sociais, você está mandando, né? Mandando, não, a gente está pedindo bastante, né? Aliás, o Gleb disse que era para te chamar de CEO das redes sociais. Então você fique à bondade vontade. Do Gleb. E sua também. Que é isso. Então, vamos falar um pouco aí. Bom, o MotorMeet ele surgiu principalmente dessa ideia nova de a gente poder fazer as nossas provas de 201 metros, que é o desafio 8º de milha, como já dizia o saudoso Ney, né? O Ney da federação que falou, Thiago, coloca lá... Ney Lins, coloca lá o desafio 8º de milha, que eu acho que fica legal, não fica pejorativo nem nada. E aí eu procurei o Gleb na época para fazermos de forma correta, né, Gleb? Falei, Gleb, olha, eu tô vendo a necessidade de ter uma galera grande às quintas-feiras, né? Pairando aí pelas ruas, fazendo a zoeira errada no lugar errado. Eu sou pai de família, tenho 3 filhos. Eu falei, eu gosto mais de carro, mas eu queria acelerar num lugar mais seguro, né? Num lugar mais bacana, uma coisa monitorada, né? Uma coisa certa. E falei, cara, não existe nada correto hoje para quem quer fazer o correto e quem quer dar uma acelerada. Procurei o Gleb, procurei a SEMA, procuramos a Falgo, né? E desde então a gente tem conseguido fazer a coisa de maneira correta, no lugar correto e monitorado. Aí, na época, eu procurei também o secretário Kim, que nos deu o maior apoio, né, para a gente poder ter o apoio da prefeitura, apoio da Polícia Militar, o apoio da prefeitura. Então, todo mundo abraçou essa causa, porque era uma causa nobre e nova. Né, para você chegar para alguém e falar, olha, o cartódromo, vamos colocar carro dentro do cartódromo. Carro dentro do cartódromo? Né? Hoje a gente está vendo caminhão, né? Caminhão. A propaganda da Fórmula Truck é um caminhão brincando num cartódromo. Isso mesmo. E a gente, híbrido, né? Ainda por cima. Vale então, ressaltar assim, isso. Os cartódromos hoje estão multi-utilizados, já estavam multi-utilizados, e o de Anápolis subutilizado. Procurei o Gleb, a SEMA, a prefeitura com essa ideia, a Falgo, abraçou, todo mundo abraçou a ideia, abraçou a causa. E hoje nós temos lá todas as quintas-feiras, tive o prazer de te receber lá. Obrigado. Temos lá o Motor Meeting, das 8 às 11, apoio da Polícia Militar, apoio da prefeitura, apoio da SEMA, apoio da Falgo. E a galera lota aquilo lá, como você já foi, você viu. Eu e quero a gente só faz... fazer um adendo aí. Além de lotar, é extremamente organizado. Você não vai além daquilo que você pode ir. As áreas vermelhas, que a gente chama que são as áreas perigosas, elas são preservadas. As pessoas que estão indo lá são pais de família. Isso foi o que mais me espantou, o que mais me surpreendeu foi isso. Tinha muita gente com a mesma vontade que eu estava. Sim. Né, de levar o seu filho num lugar seguro. Pô, eu gosto de acelerar, mas eu vou fazer isso aonde? Num posto? Né, na rua? Vamos fazer isso aonde? Então eu vi que muita gente estava com isso já adormecido há muito tempo. Então o que você pôde constatar e o que eu vejo lá às quintas-feiras, essa galera levando pai com filho, levando a família, levando todo mundo para confraternizar o automobilismo, né? Falar de automobilismo e participar do desafio 8º de milha, que é uma coisa muito, muito legal, muito segura, como você mesmo frisou. A gente faz de maneira bastante segura, bastante organizada. Hoje a gente tem 201 metros, para você ter uma ideia, do desafio 8º de milha, né? Que é um 8º de milha, mas nós temos 350 metros de escape. Então nós fazemos isso já há mais de 3 anos, 0 acidente. Graças a Deus. Graças a Deus e a metodologia que a gente criou ali, né? A gente não pode fazer mais do que a segurança permite. Então, a gente faz desafio 8º de milha. Thiago, por que você não faz os 400 metros? Justamente porque não tem, dentro do cartódromo hoje não tem segurança. E a gente faz também, momentaneamente, alguns hot laps, né? Que usa o circuito inteiro. Então, para a galera que não sabe, às quintas-feiras é o desafio 8º de milha. A gente usa apenas o anel externo, né? Que é aquela reta oposta. E quando tem hot lap, esses hot laps, de vez em quando acontecem, a gente faz ele no circuito todo. E dá uma emoção grande. Você vai ter que explicar. Vou explicar detalhadamente. Vou explicar detalhadamente. Vamos lá, o hot lap, nós conseguimos hoje colocar os carros, que não são de corridas, não só carros preparados, mas aquele carro que o pai de família tem em casa, fala, pô, eu queria ter uma experiência automotiva num lugar correto e seguro. Então, ali, junta num sábado, num domingo, a gente faz um dia, com cronometragem, que é uma coisa que eu sei que você entende. A gente faz de maneira segura e fica assim, fica um quadro lá e cada um faz a sua volta. Então, é uma volta de reconhecimento, um carro normal, não precisa ser carro preparado. Depois, uma volta rápida, que é o hot lap, e uma volta de cool down, que é para esfriar todo aquele equipamento. E ali fica o painel, né, com o tempo de cada um. Então, o cara que tem um Up, o cara que tem uma Ferrari, o cara que tem um Porsche, um cara que tem um Voyage, todo mundo vai.
Né? E o legal é o seguinte, olha, o meu Up anda mais do que o seu, o meu Uno é mais rápido que o seu, o meu Porsche é mais rápido que o seu. Só para esclarecer para os amigos, nós temos na Hot Lap, nós temos ambulância, Sim, sempre. policiamento, Sempre. segurança total Sempre. e qualquer um habilitado Sim. pode brincar. Pode brincar. Qualquer um habilitado e o carro em perfeitas condições também. Pois é, e com relação, eu ia perguntar por isso, ao carro e capacete, existe alguma... Isso. Os trajes obrigatórios é calça comprida, né, sapato fechado e o capacete. Então, em todos os hot laps a gente sempre exige isso, porque, mas você vai usar um capacete dentro do cartódromo, não é um pouco de exagero? É sim um pouco de exagero, mas existem os movimentos bruscos de cabeça dentro do carro, que não é um cockpit, ele é um carro de passeio, então você pode bater ali na coluna, você pode bater numa freada mais forte o rosto do volante, então a gente está conseguindo manter esses 3 anos sem acidente, mas com bastante precaução. Não é necessário Santo Antônio, nenhuma gaiola de proteção? Não, a gente apenas verifica os carros antes de entrar na pista. Tem os fiscais de pista, né? Todo hot lap tem. Então a gente verifica pneus, verifica freios, né? Se está tudo ok, se está funcionando. Então, assim, o básico para ter uma segurança, né? Um respectivo nível de segurança aceitável. E quantos você já fez? Hot lap nós já fizemos 5. 5 hot laps no cartódromo de Anápolis. E você tem ideia de cabeça de quantos veículos participaram do... Olha, da primeira vez nós abrimos 20 inscrições apenas, né? 20 carros. Esgotou em 10 minutos. Tudo via WhatsApp. Tudo via WhatsApp. E no grupo nosso do Motor Media. Depois colocamos no Instagram. Fizemos também o Experience Drive. A gente traz um instrutor de Goiânia, coloca essa galera toda que já é acostumada a fazer hot lap para aprender melhor. Então vem instrução de Goiânia, que é o Cascão, queria mandar um abraço para ele. Sempre veio nos ajudar e nos atender aí. Então, assim, da primeira vez foram 20 carros. Da segunda vez, 40 carros, né, que conseguimos fazer a inscrição. E os 40 carros esgotaram em menos de 10 minutos. E aí, antes de eu soltar a última agora, fizemos com 50 carros e o dia todo, porque... uma volta ali gira em torno de mais ou menos de 1,10, né? Então você pega cada volta, a gente faz o tempo da pista aberta. Então não cabe mais do que 50 carros. Então o máximo que já colocamos lá foram 45 carros. Então se você quiser... No hot lap, o dia inteiro. Se você quiser fazer um dia todo, uma noite toda e outro dia todo, você vai ter público. Tem freguês. Tem cliente. Tem freguês. Tem muito. E vale ressaltar uma coisa, o Thiago ainda controla muito bem, porque é claro que quando envolve velocidade, tem uns empolgados que chegam com um carro de 1000 cavalos querendo andar lá. E o Thiago consegue segurar isso muito bem. Porque você pensa... a gente, assim, tem muita gente que quer participar. Mas nem todo mundo que quer participar, a gente consegue fazer participar. Porque por questões de segurança. Então, assim, quando eu procurei Gleibe, a FAUG e a galera toda, eu falei, olha, vamos fazer um negócio com segurança, porque acho que essa é a priori do negócio. Né? Não ter acidente, não ter exagero. E assim, a gente gosta demais. Eu queria pegar um carro de 1000 cavalos e colocar lá dentro, mas assim, fica inviável, não fica seguro. Então a gente preza muito pela essa segurança. Então assim, todos esses hot laps que fizemos, cronometragem do escadinha, muito bacana. Tem uma tela lá, então fica aquela galera, o pai de família leva o filho e fala, meu carro hoje está mais rápido. Aí fala, filhão, o cara ali está na minha frente. Então é uma brincadeira muito sadia, muito monitorada, segura e controlada. Eu tive lá, você até comentou, numa dessas quinta-feiras. A quinta-feira é o desafio 8º de milha. O desafio lá. E eu achei uma coisa muito interessante, a conversa de um casal. A esposa virou pro rapaz e falou assim, você abasteceu o carro com quantos litros? A esposa dele falou para ele. A esposa. Lá, e vale ressaltar, lá dá muita mulher, cara. Muita mulher. Quanto mulherada tá guiando muito bem, viu? Pneu? Diga-se de passagem, mulherada tá guiando muito bem. E aí, eu fiquei espantado com aquilo. Eu falei, gente, ela sabe o que ela tá falando. Sabe o que tá falando e sabe o que tá fazendo. fazendo. Onde o calo aperta, né? E eles estavam, olha, você tem que frear ali para não exceder. Muito interessante, muito interessante. Mas o que eu mais gostei foi ver criança no colo do pai, criança subindo de cavalinho e andando com o pai. Tendo aquele primeiro contato, né? Aquele primeiro contato com o carro. Porque isso é a história do automóvel. Começa ali, né? O gosto começa ali, né? Tudo começa ali quando... Agora, você não tem só essa atividade. Aliás, essa é a sua diversão. Multifunção, né? É. Eu falo o seguinte, eu tenho 3 filhos, eu coloquei um CNPJ em cada CPF, senão essa conta não fecha.
Muito boa. Eu coloquei um CNPJ em cada CPF desse que surgiu. Senão aí. a conta não fecha. Hoje eu tenho o João, a Bárbara e o Rodrigo em casa, então a gente tem que ser multifunção também, né? Então hoje eu tenho a União Ferramentas, que é uma empresa já de 25 anos aí na cidade. Sim. Tem uma distribuidora e tem o Motor Meeting, que é compra, venda, consultoria e eventos automotivos também que a gente faz lá no cartódromo. Então, estou aí multifunção. E ainda teve tempo para vir aqui. Muito obrigado. Não, tá? Novamente. Eu que te agradeço o convite. Para falar de automobilismo, a gente sempre arruma um tempo, né, Gleiber? Gleiber. Isso mesmo. Gleiber, agora a SEMA. A SEMA. Você citou aí, Thiago, que o Kim deu uma força muito grande na época, porque era difícil explicar o que era. Kim, que é irmão daquele que leva o nome no cartódromo, Razin Elias Abrão Neto Razin. Saudoso Razin, amigos de todos nós aí. Nós que fizemos parte dessa infância, onde tinha essa turma toda, a gente lembra com bastante saudade dele. O Kim foi diretor de esportes aqui em Anápolis por um bom tempo, né? Foi, e ele abriu as portas, né, Gleiber, pra gente. Gleiber, mas fale mais sobre suas atividades e a SEMA. Hoje você está bem envolvido com isso, né? Tô. Hoje eu sou presidente da SEMA, né, o SEMA Motor Clube. Nós estamos vindo aí de 4 anos já de ASEMA. Foi onde, na época, o Emerson era o presidente e eu assumi a vice-presidência. E na época o cartódromo ainda fechado, o Emerson correu, foi atrás e conseguiu, juntamente com o Kim e o prefeito, a liberação para poder estar utilizando o cartódromo. Oriundo daquele problema, o cartódromo fechado há quase 12 ou 13 anos, 12 anos fechado. Conseguiu, ainda bem, essa abertura aí, o prefeito foi muito solícita nisso. E juntamente com o Kim, entramos lá para dentro, só que pegamos um cartódromo destruído, abandonado, e há 12 anos sem nada, a não ser mato crescendo e tudo se você me permite, o pior não é que ele foi abandonado. O pior é que embaixo dele foi feito um túnel e que foram descobertos inúmeras fontes de água ali, né? Minas. Sim, tem minas e que ele ficou aí anos e anos para poder resolver esse assunto e ninguém podia fazer nada no cartódromo. Nada. Né? Ele ficou interditado. Esse é o grande problema do nosso cartódromo. E ali, Valé, não sei se você sabe, uma das nascentes do Rio das Antas é ali. Sim. Lá de baixo, né? Fora as inúmeras que tem lá. Então veio tudo e fora isso virou um estacionamento lá em cima daquela pista que você pode imaginar o que virou. E o que nós fizemos? Literalmente capinamos lá, literalmente colocamos a mão na massa e fomos ajeitando devagarzinho, até se tornar o que tornou hoje. Falar em cartódromo me dá um pouquinho de orgulho, porque você passar lá alguns anos atrás e ver aquele trem largado, e hoje ver um motivo de orgulho, você passar e olhar bem cuidado, pintado, graminha cortada, pista, zebra pintada, banheiro, que não sei se vocês sabem, mas roubaram toda a fiação, tudo. Eu sei. Lá só ficou as paredes, porque eles não conseguiam tirar bloquinho por bloquinho, mas eles tentaram. Viu? Mas os canos de ar, eles levaram. Tudo. Só lembrando que, em termos de estrutura, o nosso cartódromo era elogiado nacionalmente, para não dizer também fora do país, porque foi o primeiro cartódromo que tinha em cada box a sua estação de trabalho delimitada, grande e, acima de tudo, equipada com ar e água. Sim. Que em lugar nenhum existia isso. Então, isso chamou muita atenção à época. E a estrutura dele, com uma torre separada, uma torre pronta, à época aquilo era permitido, hoje, por causa das medidas de segurança, não dá mais para usar, né? Assim como o cartódromo de Tumbiara também, a gente tem problema com isso. A torre fica no meio de um U. Eu fiz a inauguração do cartódromo de Tumbiara na área de cronometragem e realmente é um perigo aquela torre lá. Para a época é o que tinha, né? Para você cronometrar, então, era o ponto mais devagar do cartódromo, era o que era escolhido, né? Até porque não tinha essa tecnologia parafernália eletrônica hoje, né? Mas, Gleiber, e aí
vocês conseguiram, você falou muito da estrutura do cartódromo. Uhum. Eu vou remeter uma coisa um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais. Hoje, além de você ter combinado com a gente do Motoricia para utilizar o cartódromo nas segunda-feiras à tarde, para a gente poder testar os veículos que a gente for testar, para que não haja nenhum teste de rua. Sim. E nada. E existem outras atividades dentro do cartódromo que vocês lideram e organizam. Sim. Quais são elas? Vale ressaltar aí bem, viu, Vale? O Motor Meet, né, com o Thiago, que vale falar do belíssimo trabalho que ele tem feito lá. Sem dúvida. Nós hoje temos os Anjinhos dos Cerrados, que são as crianças na segunda-feira à noite, das 7 até umas 9h30, onde vai de 90 a 120 crianças aprender a andar de bicicleta. Com segurança. Com segurança. Anjinhos do Cerrado. Crianças de 2 aninhos a 15 anos. Vale ressaltar que é uma gracinha, você tem que ir lá conhecer. O trabalho é maravilhoso. Vou lá. E eles faziam isso ao redor do Terras Alphaville. Alguns dias quase aconteceu um acidente. Um amigo em comum nosso, que é o Daniel da Performance Bike, virou e pediu para o Michael, que é o Michael e a Alexandra, a esposa dele, que faz esse trabalho. Totalmente gratuito, tá? Lembrando de ressaltar isso. Entrou em contato comigo e explicou a situação dele. Falei, vem para cá que dia de segunda-feira à noite o cartódromo é fechado. Ele vai ser designado para vocês, então. E desde então, completou-se 1 ano já. As crianças vão para lá para aprender a andar de bicicleta. Depois que eles têm um tempo de bicicleta, eles fazem brincadeiras, que eram aquelas brincadeiras antigas, de queimada, pular corda, aqueles negócios bem tradicionais, porque a ideia é tirar a criança do celular. E eu achei muito louvável isso. Então, tirar aquela criança que fica só o tempo todo no celular para as brincadeirinhas de estar junto mesmo, compartilhar aquele momento, e tem um lanchinho que cada pai leva uma coisa ou outra, e eles fazem isso no final. E eles costumam ficar lá nas dependências do cartódromo de que horas a que horas? De 7 até 9h30 da noite. Geralmente, quando chegam muito, vai até umas 10, quando tem uma brincadeirinha que dá por causa da criança para poder ir na escola no outro dia, né? Eles querem ficar, eles contam já o dia para chegar à segunda-feira para poder participar. Então, isso é segunda. Nós temos também uma escola de kart lá, alguma coisa assim? Como é que funciona isso? Tem a escola lá de kart, que é a Academia de Pilotos, que é muito boa, e também tem o Rodolfo Santos, que está dando aula lá. O Rodolfo Santos é anapolino, ex-corredor de Fórmula 3, né? É um piloto representante em Anápolis aí. E a Academia de Pilotos é pelo Breno, que tem tanto aqui em Anápolis, em Goiânia e em São Paulo também, no cartódromo de Interlagos. Com excelência, hoje, Theo Salomão, que é corredor, campeão brasileiro, é da academia. Então, assim, está crescendo muito o automobilismo em Goiás. Fruto disso, de um bom trabalho que está sendo feito na base. Então, nós temos 3 eventos. 3 eventos. Aí nós temos o F-Kart Rental, que é a locação do kart. Sim. Para poder Isso são todos os dias ou tem... De terça a menos quinta, por conta do Motor Meeting, e domingo, até domingo. Então, de terça a domingo, menos quinta à noite que não. E que horas a que horas? Vai geralmente de 6 às 10 da noite. De 6 às 10 da noite. 6 às 10. E no sábado das 5 às 10 e no domingo das 5 às 10 também. Maravilhoso. Então, o cartódromo, ele não é só despesa. Não. Ele não é só problema. Não, de jeito nenhum. E ainda... ele costuma dar renda, claro, tem alguém explorando, mas, acima de tudo, ele dá emprego. Sim. E, além de tudo, ainda, Vale, tem as motos. Nós temos as motos, que é no domingo pela manhã. Então, no domingo pela manhã tem as motos, onde o COE mesmo, que é campeão brasileiro da categoria dele, é daqui, treina aqui, no cartódromo. E nós já temos aí marcados para esse ano algumas corridas do Goiano de kart? Já temos 2 corridas marcadas. Agendadas em junho agora e em setembro. Em junho e setembro. Campeonato Goiano de kart. E em paralelo nós temos a Copa Napolina e temos a Copa Centro-Sul de kart, que ano passado premiou com R$5.000. Então,
E temos 2 Celebration por ano. E 2 né? Celebration 2 ainda, Celebration que é o encontro de todos. O Celebration tem o Motor Meeting e a SEMA junto com as motos. Só falta pôr os anjinhos, que o resto tá tudo junto lá. A gente Os faz anjinhos muito cerrados. interessante. Vai. A gente faz corrida de moto, kart e o carro. e a gente faz o desafio hot 8º lap. de milha, tudo no mesmo dia, na mesma noite. Quantos empregos você acha que giram no cartódromo, diretos e indiretos? Hoje uns 30. Uns tranquilamente. Uhum. Que coisa incrível. Mecânico, a lanchonete, e aí vai. Nós estamos Tudo falando do dia a dia. do dia a dia, Ok. isso mesmo. Porque eu acho que durante, nos na época das eventos corridas, aí O eventos, Motor Meeting toda quinta-feira é mais de 8. mais de 8 direto. Só na quinta-noite. Só na quinta-noite. Fora o pessoal da lanchonete. Eu tô falando Sim. só fiscal de pista, o pessoal que faz a largada, o pessoal da portaria, que a gente não cobra entrada para as quintas-feiras, mas tem que haver uma organização ali na entrada, né? Para não ficar nada fora. Então a gente hoje é 8 pessoas diretas no Motor Meeting e fora o pessoal da lanchonete, que se não me engano são mais 5 ou 6 que trabalham na lanchonete. E vale ressaltar, Vale, que esses últimos dias têm sido dias nublados, né? Porque a gente só ouve e a gente não tem o direito. Nós não temos o direito de resposta, né? E quando você ouve que tirar um lugar que está dando despesa e a população não está usando, é duro e doído de ouvir. Porque a SEMA foi elogiada pelo presidente da CBA pela nossa prestação de conta para todos os associados mensalmente. Então, se você é um associado da SEMA, ao qual ele contribui com R$150 por mês, ele recebe um relatório do que entrou, do que foi gasto mensalmente, desde o primeiro mês da minha gestão até hoje. E isso foi elogiado por ele porque ele replicou isso para outros cartódromos. E nós apresentamos isso para o prefeito na época, porque nós estamos tentando, nós vamos trazer um brasileiro de kart novamente para cá. Então nós já tivemos com o prefeito 2 vezes, conversamos, e o Giovanni Guerra veio aqui. Trouxemos um... Giovanni Guerra, diga-se de passagem, presidente da CBA. Confederação Brasileira de Automobilismo, anapolino. Anapolino e apaixonado por aqui. E apaixonado por aqui. E nesses dias todos tem nos acompanhado, tem sido uma pessoa importantíssima para a gente aqui. Então, hoje, o que acontece quando ouve isso, né? Que as despesas que o cartódromo dá para a cidade, hoje a despesa que o cartódromo dá para a cidade deve ser em torno de R$1.200, que é uma conta de água e de luz. Nós ouvimos que as luzes são trocadas dos postes das avenidas, não do interior do cartódromo, porque quem cuida somos nós. Nós colocamos a iluminação lá, a associação, juntamente com os parceiros, todo mundo ali que voltou, empresários e tudo, contribuíram para fazer aquilo ali, que era uma coisa que a gente já 30 anos atrás dá uma iluminação lá. E foi conquistado nisso. Então, assim, quando se ouve essa coisa, o cartódromo dá despesa, é melhor vender, porque a população não utiliza tanto, é uma inverdade. Tiago, eu sei que esse é um problema político complicado, que a gente não vai muito mexer nisso aí, porque eu acho que isso... eu brinco muito que existe em toda cidade um filtro, né? Entre o interesse público, entre o interesse privado, entre o interesse de certas pessoas, que sabe do prefeito, de seu vice, sei lá. Qual é o filtro? O filtro é a Câmara Municipal. Porque ela pode aprovar ou não aprovar. Ela pode travar alguma coisa ali se aquilo está contra a população. E quando a Câmara é muito subserviente, é um pouco complicado para todos. Mas não é esse o tópico e não é essa a nossa função aqui e nem a nossa conversa. Que, afinal de contas, eu acho que isso já foi tomada a decisão. Então, é um fórum desnecessário. A sua opinião, pessoal, o nosso cartódromo, ele é viável e ele é utilizável e nós conseguimos transformar aquilo numa praça até rentável, como está se mostrando, parecendo aqui? Na minha opinião, hoje ele já é multiutilizado, né? Então, sendo multiutilizado, isso já abre um leque
gigantesco, né, de possibilidades para o cartódromo de Anápolis. Eu tive a oportunidade de dizer isso a algumas autoridades, eu falei isso, eu disse que nós não somos contra nenhum tipo de privatização. Eu acho que privatização melhora o serviço, né, ele melhora a qualidade do espaço, melhora a qualidade do lugar. Agora, a venda... Vendeu, ninguém vai mexer com cartódromo na área daquela, caso venda, né? Então, o que a gente pensa é que a gente quer manter o cartódromo. Então, existem bons indícios aí de que o cartódromo continuará, né, na cidade de Anápolis aberto a toda a população. Bons indícios, boas conversas e vamos esperar que se concretize, né? Porque lá hoje, sim, é viável, é multiutilizado, né? E gera pouca despesa aos cofres do município, penso eu. Eu lembro que quando nós inauguramos o cartódromo lá, assim, nós, a população e todos, né? Nós tínhamos, no projeto, nós tínhamos um heliponto e nós tínhamos na parte de cima a extensão do estacionamento, arquibancadas, e a parte de baixo era para motorhome e para mecânicos e que também utilizavam um pouco da parte de cima, onde hoje é a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. Quando da reunião de muitos eventos no mesmo dia, aquele espaço do cartódromo que restou, porque posso falar nós fomos espremidos, né? Como é que fica? Os veículos param onde? No Celebration a gente já tem, como é um evento, ele não é só mais regional, né? O Celebration vem gente de fora do estado, vem muita gente nos prestigiar. Então o último Celebration nós tivemos fila no Trevo do Daia. Então a gente precisou do CMTT para a gente controlar o trânsito ali. Então a gente está, como se diz, no Celebration, para o Celebration ali já ficou pequeno, já ficou apertado. Então o que a gente faz? A gente consegue acomodar o que a gente conseguia acomodar com segurança, né? E o que a gente não conseguia, infelizmente, fica de fora. E ficou muita gente fora. Porque ali em volta, né, Glebe? A gente tem até filmagem. Na Brasil, o pessoal é apaixonado pelo negócio. Não vai deixar de ir. A gente tinha até um outro espaço que não estava sendo utilizado pela Companhia de Trânsito, que era utilizado para guardar veículos antes do pátio de recolhimento de veículos, e que depois foi ocupado por uma construção que, desculpa, eu não sei o que é. Vocês sabem o que é lá? Eu não sei o que é. Ele é um ginásio paralímpico. É para ser, né? Tá, tem quantos anos aquilo lá? Deve ter uns 8 anos? 8 anos. Daí, e é uma verba federal ali, né? É uma verba federal. Então, aí tá lá. Tá lá. E vai ficar lá. Porque não pode mexer, não. É problema. E sem utilidade. Entendi. Mas essa parte foi vendida também? Não, essa parte teve que ser retirada. Principalmente por conta da verba federal. Que o total lá era 107 mil metros quadrados. Tiraram aquela parte, ficou 83 e uns quebradinhos. Dois alqueires aí. Tá. Bom, eu queria passar uma reportagem que eu ouvi durante essa semana, por coincidência, eu acompanho as coisas do automobilismo, e nós vamos ter em São Paulo a Fórmula E, que é a corrida a gente chama a Fórmula 1 dos elétricos, né? Que, inclusive, foi ajudada a ser difundida, criada por brasileiros. E eu queria que vocês acompanhassem comigo essa reportagem. Estão chegando pela primeira vez ao Brasil. É o São Paulo E-Prix de Fórmula E, com transmissão exclusiva da Band. Além do evento esportivo, com os carros elétricos mais rápidos do mundo, a Fórmula E mostra a São Paulo a importância da mobilidade urbana e da sustentabilidade. O prefeito Ricardo Nunes usou um ônibus elétrico para chegar ao sambódromo do AMB para ver as obras e adequações da prova do dia 25 de março. A meta a gente tem estipulado, acho que é a meta 56, se não me engano, a gente tem estipulado a substituição de pelo menos 20% da frota de ônibus por ônibus que não sejam poluentes, que não tenham emissão de gás de efeito estufa. Isso caminha também para que a gente tenha os carros elétricos nos carros de aplicativos, de táxi e na população como um todo. A única dificuldade hoje é o preço, que ainda não se adequa à realidade dos carros a combustão, mas o futuro é nesse sentido. A prefeitura está investindo 38 milhões de reais em estrutura e logística.
O impacto econômico é estimado em 300 milhões, além da geração de 3 mil empregos formais. Bom, eu acho que nós ouvimos, eu quero só ressaltar a fala final da reportagem da Band, uma reportagem muito boa, esclarecedora, que vai tirar até um pouco disso que você estava falando, Gleibe. As pessoas acham que o automobilismo, que o esporte em si é só despesa, né? E, na verdade, nós estamos vendo uma coisa chamada impacto econômico, que pouca gente leva em consideração. Afinal de contas, dizem que esse impacto econômico não é tão importante. A Prefeitura de São Paulo, através do Ricardo Nunes, seu prefeito, está investindo 38 milhões de reais. Então, são 38 milhões de reais Uma grana preta. lá no Sambódromo e na pista para fazer as adequações, transportes e tudo. E o impacto econômico, o que é o impacto econômico? Traz... Aquilo que vai trazer para o município, que o município espera de retorno, com ocupação de hotel, Shopping. alimentação, shopping e tudo mais, 300 milhões, ou seja, nós vamos aplicar aí 12%, E receber 88% a mais. Eu queria um investimento desse. Sim. É um bom negócio. Eu acho que para a cidade é maravilhoso. Nós não podemos nem comentar sobre isso, porque Aham. realmente... E aí nós vamos falar dos concessionários. Afinal de contas, os aeroportos vão ter um movimento muito maior, as rodovias vão ter um movimento muito maior, e só a contratação de pessoas, 6 mil, se não me falha a memória, 3 mil. 3 mil de Direto. empregos diretos. Agora os indiretos. Que são, os indiretos É, aí. vai, multiplica. E outra coisa, quando você traz para uma cidade, e eu lembro disso quando o nosso cartódromo era bem ativo, para quem não sabe, muitos pilotos goianos se tornaram pilotos de carros no Brasil, e muitos saíram do Brasil também, advindos do kart. O kart, ele é a escola, ele é o início, é onde você começa a caminhar no automobilismo. É onde as portas são abertas, onde você mostra se você tem dom ou não. Então, existia aqui em Anápolis pilotos que investiam, aliás, pais que investiam em seus filhos para que eles se tornassem pilotos e galgassem aí o mundo com essa profissão de piloto. Porque, afinal de contas, é uma profissão. Assim como o que joga futebol, como Os jogadores. Jogador. Os jogadores. O piloto. O piloto é uma profissão. Nós temos tenistas, é uma profissão. A gente precisa imaginar essas coisas. E eu lembro, antigamente, a gente tinha uma ocupação de hotel, a despeito de ter um pouco menos de hotel do que nós temos hoje, mas Goiânia pegava o que a gente chamava, brincava muito de rebarba. Anápolis não tinha estrutura, Hotel, Goiânia o pessoal ia para Goiânia, dormia e voltava para Anápolis. O movimento era incrível. Eu soube de relatórios de gente que tem que dormir em motel, fechar motel aqui em Anápolis, equipe, para poder dormir. Porque o automobilismo é um esporte, conheço. acaba que ele é coletivo, né? O cara vai trazer um mecânico, o cara vai trazer família, a família, tudo. o cara vai almoçar, o cara vai jantar. Então, isso acaba movimentando, né, a cidade inteira. Quem nunca Esse ouviu negócio. falar em Nelson Piquet, tricampeão? Quem nunca ouviu falar? Nelson Piquet mora em Brasília. Vim aqui. Quantas e quantas vezes nós vimos o motorhome dele aqui, e o Pedro, e O Nelsinho. o Nelsinho, brincando aqui, brincando não, né? Ninguém Correndo tá no cartódromo. firme. Treinando firme no cartódromo. Então, o impacto social que isso traz, o impacto financeiro, ele é grande. E uma cidade, quando ela começa a ser conhecida pelo esporte, isso é difundido. Isso é muito bacana. Vem pessoas de fora para assistir os campeonatos, para compartilhar, para brincar de kart. Às vezes a pessoa quer experimentar isso porque é um grande esporte. Exige um preparo físico
incrível. Eu nunca esqueço da primeira vez que eu andei de kart. E antigamente a gente tinha os 125, dois tempos. Os 2 tempos, ele tinha um coice muito maior do que o 4 tempos, né? E aí você começava a perceber durante as voltas, 10 voltas, 12 voltas, a cabeça do piloto já começava a pender do lado que a curva não estava. Contrário. É o lado contrário. Então você brincava assim, o pescoço daquele ali já foi. Ele não tem preparo físico para isso. E você via que os tempos iam caindo. Alguns décimos, depois segundos. E é um esporte que movimenta muita gente. Sim. Principalmente, concentração, né? Muita concentração. Exatamente. Exige muita concentração. Principalmente num país como o nosso, Sim. onde o carro é status. Aqui o pessoal é apaixonado por carro, né? O Brasil é um lugar que ninguém compra carro para usar. Compra carro porque é apaixonado pelo carro. A gente pode constatar isso no Motor Meet às quintas-feiras. A gente já teve a oportunidade de conhecer outros países, o pessoal compra carro para o trabalho, né? Para o seu dia a dia, para o seu uso. No Brasil não, aqui o cara compra porque ele é apaixonado mesmo. Não quer saber nem para que ele vai fazer com o carro. Ele vai guardar, ficar lá olhando e tá ótimo. E vale ressaltar, que nós temos hoje um presidente da CBA que é napolino e que é o sonho dele concretizar, de trazer novamente um nacional para cá, ou a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro de Kart. Ele, semana passada, me ligou na quinta-feira e falou assim, você arruma esse asfalto para ontem, homem de Deus, que eu quero anunciar em junho Copa do Brasil do ano que vem, em Anápolis. Agora você imagina o setor hoteleiro, né, com a notícia dessa. Imagina o Campeonato Brasileiro, aí, cara. Shopping, tudo. E não é só o dia do campeonato, mas é o ano que os pilotos vêm para treinar. Então, quando é anunciado onde vai ser o próximo, uma pista nossa que uma geração não pegou, vai vir treinar aqui. Vai vir gerar gasto, hotelaria, shopping, tudo mais que vem o filho, vem o pai. Vou vender ferramenta a roda, hein, para essa galera que vai vir. Vai. E tem dado, não sei se tem, claro, com certeza tem acompanhado, 500 pilotos. Você põe mecânico, põe família, dá uma multiplicada. E a cidade ganha muito com isso. Ô Gleibe, quanto não é investido pela iniciativa pública para poder divulgar uma cidade, para poder criar atrativos? E aí eu vou dizer mais. Anápolis perdeu aí a DHL. Sim. Eu não sei por que, não me aprofundei, não é meu negócio, né? Mas certamente foi porque alguns impostos não foram tirados, alguns benefícios não foram concedidos. E nós vemos no esporte que o benefício que a prefeitura tem que conceder, ou que os órgãos públicos têm que conceder, é muito pequeno. Muito, isso mesmo. É muito pequeno. Porque os pais e os patrocinadores têm que bancar isso durante um bom tempo até a pessoa galgar novos países, vamos dizer assim. Hoje não precisa sair do país, né? O Brasil hoje é autossuficiente. Nós temos Stock Car, que é um negócio a nível mundial. Tanto que nós temos argentinos, desculpa, Thiago, mas nós temos argentinos eu te peço desculpa. Que vêm correr aqui, e quando tem aquelas provas de milhão, as duplas são formadas com pilotos de Fórmula 1. De Fórmula 1 e exatamente, tudo mais. De Fórmula 1, Fórmula E e demais. E não são todas as cidades que tem um cartódromo para você poder fazer essa iniciação. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 meninos. E eles já tiveram contato com o esporte. Eles já tiveram contato com o kart. Então, uma cidade que não tem isso, o pai tem que, além de pegar, investir, né? E tem que levar em outra praça que tenha um cartódromo. Então, os meus 2 moleques lá, o Rodrigo com 8 e o João com 5, já tiveram contato com o esporte, são apaixonados. Então, a gente começa a difundir o esporte já na molecada nova. Aí é aquele negócio, sai do celular, não é só futebol, e começa a ver um outro esporte de outra maneira. Rodriguinho, por exemplo, quando entra para o kart, concentradíssimo. Né? Isso ajuda em muita coisa. Né? Para a vida dele pode ser útil. Então, a gente ter isso aqui hoje, poder
no quintal de casa, né, que a gente fala, né? Você tá com seu filho, vamos ali para você dar uma voltinha de kart, para você ter o primeiro contato com o esporte. Isso é muito importante para a molecada, muito importante mesmo. Aliás, nós até encontramos na Fórmula 1. Eu estava na Fórmula 1 e eu estava ouvindo o Rubinho bater um papo dentro do box lá, e ele estava falando que uma das grandes lembranças que ele tem é sentir o autódromo, porque ele mora bem perto, né? E isso trouxe para ele, desde criança, o gosto pelo automobilismo. Nós temos aqui, eu vou repetir o que eu disse, o kartódromo de maior velocidade de reta, de final de reta, do Brasil e um dos maiores do mundo. E eu falo com a boca cheia. Tem que falar. Porque com orgulho mesmo. É nosso. Ele nasceu do sonho de algumas pessoas. Porque isso não vem do nada. Não, com certeza. Ele não vem do nada. A história que eu sei sobre o início do kartódromo é que uma pessoa sonhou e resolveu investir nesse sonho dele e buscou parcerias e depois buscou um prefeito, um candidato a prefeito da época, que era Ademar Santilo. E quando ele ganhou a prefeitura, ele falou: eu vou cumprir a minha promessa, nós vamos fazer o kartódromo e nós vamos fazer o melhor. E foi feito. E fez. Isso está na mídia, né? Não somos nós que estamos falando. Eu fiquei tão surpreso que, fazendo algumas modificações lá, reforma, nós descobrimos que tinha uma irrigação. Agora você pensa, 30 e tantos anos atrás, aquele gramado era irrigado automaticamente. Sim. Coisa que nos Estados Unidos, né, a gente conhecia muito pouco. Era tudo de primeira, tudo de ponto. E nós tínhamos uma sala debaixo da torre, nós tínhamos um ambulatório, aonde a ambulância ficava escondida ali atrás da torre e se via como um ambulatório, como se fosse um SOS de hospital. Porque eu já vi muito piloto ali sendo costurado. Pequenas coisas, né? Mas eu vi. Então, assim, nós tínhamos uma estrutura fenomenal. Nós temos agora uma estrutura muito boa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um trabalho que também surgiu do sonho de vocês, né? Um ou outro conversando e tocando e as coisas... E é assim que funciona a iniciativa privada e agora público-privada, né? E vamos ver o que vai acontecer com o nosso kartódromo, que realmente devia ser um legado para a gente levar para o resto da vida e deixar aí para filhos e netos, se não houvesse tanta interferência política nisso, né? Eu espero que aquela área, ou que as autoridades pensem mais e possam reverter alguma coisa que tiver errado. Se não tiver, que continue com o projeto deles. Tá. É assim que funciona. Mas nós temos outras áreas que podem ser negociadas e tocadas aí, projetos interessantes. Quero agradecer ao Thiago, Motor Meeting. Quero agradecer ao Gleibão. O Gleibe Cruz tem feito realmente um trabalho fenomenal junto à SEMA. E quero dizer, Gleibe, que os nossos microfones, a nossa página do Motoricia, está aberto para apoiar. Nós estamos abertos a apoiar todo o campeonato, toda a iniciativa, aquilo que for para o esporte, aquilo que for interessante, aquilo que a gente ama. Nós aqui vamos falar sobre caminhões. Eu brinco muito, eu falo, gente, quando perguntam para mim o porquê que você está fazendo o programa e por que você começou esse projeto, eu falo, porque eu sou apaixonado por tudo aquilo que tem motor e roda. Inclusive aparador de grama. Fez barulhinho, eu estou gostando. Então, eu quero agradecer vocês dois o tempo disponibilizado para conversar com os nossos ouvintes,
para conversar com a gente. Queria deixar o microfone aberto para você dar seu recado, dar seu endereço, né? Vamos sim. Despedir da turma e depois você, Gleibe, Tá bom. já com os meus agradecimentos. Valeriano, foi um prazer estar aqui batendo esse papo super agradável com você. Eu praticamente estou aqui como espectador das histórias, né? Eu tô vendo o pessoal falar de 1987, vejo falar com a boca cheia mesmo, que o cartódromo sempre foi muito bem utilizado, é uma praça pública nossa, é um patrimônio nosso, né? Então, super agradecido de você poder abrir esse espaço para o Motor Meet, para a gente poder explicar que os cartódromos hoje estão multi-utilizados, que a gente consegue sim fazer hot laps, consegue sim fazer desafio em 8º de milha com segurança, a gente já faz isso com segurança. Então, muito obrigado por ter aberto essa porta, esse canal de comunicação aí para a galera toda. E quem quiser seguir a gente é motor.meeting, segue a gente lá, segue o Motoricia também. Então, todo mundo junto pela causa e amor ao esporte. Muito obrigado pelo espaço. Valeriano, mais uma vez, muito obrigado. Só agradecimento. Nós somos amigos de muitos anos de idade. Não precisa contar Não, isso. essa parte a gente pula. E Vocês têm a minha idade de amizade, eu acho. Ou mais. Ou mais. E também eu queria aproveitar a oportunidade de ressaltar algumas coisas. Oriundo daqui, eu me tornei diretor da Falgo, tá? E além disso, eu ainda sou piloto. Tento, né? E estou trazendo os Fórmula. Então, eu criei uma categoria de Fórmula para o Centro-Oeste. Então, nós já estamos com 5 Fórmulas e a ideia é completar 10. E a primeira prova vai ser dia 21 e 22 de abril, no Autódromo, em Goiânia, junto com Marcas Regional. Então, isso tudo é fruto desse amor e paixão que a gente tem pelo automobilismo, né? Agradecer a todos os membros da SEMA, que sempre foram parceiros de estar junto em toda a jornada. Agradecer também aos empresários que abraçaram a causa junto com a gente. E no mais, conta com a gente também, Valeriano. A paixão é mútua aqui, ó. Tamo juntos. Eu preciso do seu compromisso, que você traga o presidente da CBA aqui Vou. para falar sobre o nosso cartódromo e também sobre o automobilismo no Brasil, porque nós sabemos que nós tivemos um pouco de baixa e, principalmente, com a subida dele ao cargo, o automobilismo está tomando outra dimensão. Sim. E Isso nós mesmo. precisamos falar um pouco disso para os nossos amigos. Isso é importante. Sim. É importante a gente mostrar, eu falo assim, principalmente para nós anapolinos, que temos uma praça de esporte maravilhosa, que estamos perto dos melhores autódromos do país, que na verdade foi feito para ser motódromo, né? Aquele de Goiânia. E que nós temos muito o que falar sobre automobilismo. com certeza. Nós temos até uma montadora dentro de Anápolis. Verdade. Então, Anápolis é realmente um centro de automobilismo. Muito obrigado a todos vocês. Motoricia agradece você ter chegado ao fim conosco aqui desse programa e espero você nos próximos. Grande abraço, eu sou o Valeriano Sayum e esse é o Motoricia.